Bom, então, pessoal, vamos dar início à nossa disciplina, então, de Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas. Eu sou o professor Carlos Eduardo Sacarquim. Aqui na Universidade Federal do Paraná, eu atuo em 2 programas de pós-graduação. Um deles é o programa de pós-graduação em Engenharia e Tecnologia Ambiental. Vamos primeiro comentar a nossa ementa, então, da nossa disciplina, conforme o projeto pedagógico do curso. Nós vamos primeiro começar justamente com a aula de hoje, que é a parte do ciclo hidrológico e as suas influências antrópicas. Vamos discutir quais são as interferências e como que se dá esse processo todo de movimentação de água na Terra, a sazonalidade que ocorre e os principais fatores, força motriz que leva a vamos pensar esse balanço de energia do próprio ciclo hidrológico. Depois nós vamos discutir parcialmente e separadamente, unidade por unidade, desses componentes do ciclo hidrológico que mais pesam, sempre pensando no pensamento de você fazer uma correlação com a prática, vamos pensar assim, ou com o pensamento crítico a respeito de determinadas coisas. Nós vamos dar um foco, lógico, no tocante a bacias hidrográficas, que seria a melhor aplicabilidade para a nossa região e para o próprio foco do programa, né? Então, a gente vai avaliar a questão de morfologia e caracterização física das bacias hidrográficas, vamos trabalhar isso especificamente de uma forma mais detalhada, claro que levando em consideração todos os componentes do ciclo hidrológico, trabalhar a questão de escoamento superficial e produção de água nas bacias hidrográficas, os aspectos das águas subterrâneas também são pontos importantes que estão vinculados predominantemente a algumas bacias, a influência da floresta das ações antrópicas na qualidade de água e também a qualidade de sedimentos. Como eu comentei anteriormente, possivelmente podemos eventualmente trocar a ordem dessas análises que vamos fazer, ou do conteúdo abordado, sem prejuízo ao conteúdo, apenas inverter algumas ordens no tocante. A avaliação da disciplina nós vamos dar em 2 formas. Ali está como seminários, mas basicamente ela não vou caracterizar como seminário, porque eu não quero especificamente que vocês apresentem isso. A ideia é a gente trazer à tona alguns tópicos abordados na disciplina por meio de artigos, e eu gostaria que vocês fizessem uma análise crítica desses artigos abordados, com foco, lógico, na disciplina. Vocês vão ver hoje na aula de hoje, nós vamos trabalhar um artigo da Nature, que trata justamente sobre ciclos hidrológicos e as suas relações com o uso global da água, seja irrigação, seja drenagem, seja água para consumo e afins. Então, a ideia é, sempre que trouxermos artigos, no tocante a gente criar fazer uma análise crítica desse artigo para justamente gerar discussão. E, por fim, eu estou com a ideia, mas vamos ver como é que se desenrola essa disciplina. Até no final da aula vou abrir isso para a gente discutir. A ideia é catarmos uma bacia hidrográfica real e fazer análise e característica morfológica dessa bacia hidrográfica, com a ideia de compor um artigo, para pré-encaminhar um artigo aí que, mesmo que seja simples, já contabilizar para a produção bibliográfica de vocês. Beleza? Então, nessa ideia de caracterização da bacia hidrográfica, entra a ordem da bacia, perímetro, área de drenagem, o eixo dessa bacia, largura, fator forma, índice de compacidade, densidade de drenagem, densidade dos rios, coeficiente de manutenção e outras características que vamos abordar quando formos trabalhar especificamente bacias hidrográficas. Tudo bem? Então, pensando nisso aí, a gente dá início à nossa disciplina, sempre que as nossas aulas vão ser gravadas todas, eu vou deixar disponível o link no Google Class,
na disciplina, lá onde vocês clicaram e acessaram. O link vai estar lá, mas elas também vão estar disponíveis no YouTube, de forma livre, para vocês avaliar o que fica melhor e poder assistir. Eu não cobro presença, visto que nós estamos falando de mestrado e doutorado, então não vejo propósito de ficar fazendo chamada. As aulas vão estar gravadas, o que eu cobro é conteúdo. Então, essas análises, essa avaliação de seminários, não vou chamar de seminários, análise técnica de artigos, então essas análises eu vou cobrar, sim. Não sei se vou distribuir todas as aulas, mas todas as aulas todas as avaliações vão ser de artigos, vão contar ponto. E no final, vamos ver como é que desenrola. Como eu disse para vocês, é a primeira vez que eu estou ministrando essa disciplina, então eu quero entender como é que vai funcionar a dinâmica dessa disciplina, porque eu tenho muitas ideias para a gente poder desenrolar essa disciplina, que eu acho que ela é muito prática e muito interessante, mas eu tenho que ver como é que a turma vai se comportar, principalmente que a gente vai abordar alguns softwares que pode ser que vocês ainda não tenham visto, no tocante a sensoriamento remoto, talvez o AutoCAD e alguns outros softwares que a gente necessitaria para fazer uma análise mais rigorosa de uma bacia hidrográfica. Mas isso a gente vai discutindo ao longo dela e vai se ajustando de acordo com o propósito que objetivamos alcançar. Positivo? Então, referências, a maior parte das referências que nós vamos catar é de artigos científicos, principalmente os mais atualizados, ou clássicos, principalmente tocante a ciclo hidrológico e alguns componentes do ciclo, mas também a gente tem alguns aspectos de alguns livros referências que temos utilizados, principalmente para captação e quantificação de água de bacias hidrográficas, dimensionamento no tocante a tubulações e afins. Positivo? Então, os livros têm disponíveis na biblioteca, esses aqui, eu acho que acredito que na Universidade Federal do Paraná ela vai ter esses livros, referências para serem retirados, vocês podem consultar na biblioteca virtual da universidade, mas os artigos serão sempre disponibilizados via Google Class, lá, os materiais que a gente vai precisar para fazer a disciplina. Positivo? Então, é o seguinte, eu tenho uma série de imagens aqui que vocês podem observar, que os meses do ano que trata-se especificamente da sazonalidade de precipitações a nível global. Então, se você catar essa sazonalidade, janeiro, fevereiro, outubro e maio, você vai ver esse balanço de chuva que vai ocorrer a nível global. Esse balanço de chuva se refere basicamente você pode ver essa zona, não sei se vocês vão observar o mouse, mas vocês vão ver essa zona, alguns focos mais esverdeados, um pouco mais fortes, mas ele se refere basicamente à mesma região com oscilações aí de cerca de 10 graus em termos de latitude. E o que acontece? O que você percebe quando você analisa de forma global e na série temporal, vamos pensar assim, ao longo de ano ou anos? Professor, essa sazonalidade... Oi? Professor, bom dia, desculpe interromper. Professor, eu não sei se talvez seja no meu aparelho que está com dificuldade, eu não estou conseguindo visualizar o slide, será que é comigo o problema ou mais alguém está tendo essa dificuldade? Que o slide está aparecendo normalmente. Aqui está normal também. Para mim também não está aparecendo, não. Tá cortando, tanto é que eu mandei até aí no chat. Só um instante, então, que eu vou tentar compartilhar a imagem de novo, daí vocês, às vezes, porque alguém entrou depois, vamos ver se já recorrige. E opa, aí? Deu certo. Agora voltou novamente. Obrigado. Agora sim. Então, voltando ao nosso raciocínio, a gente vai ter
esse balanço esse movimento, essa sazonalidade de precipitações, mas que ela segue de forma cíclica, com algumas variações. Então, o que acontece? Se você analisar esse fluxo de sazonalidade e perceber e fazer um contraste também com o aquecimento de água do oceano, você vai perceber que esse balanço de água que está sendo ocorrido, esse volume cíclico, essa sazonalidade de precipitações que ocorre no oceano, ela anda de encontro ao aquecimento da própria água do oceano. Então, se você catar essa zona que é a chamada zona de convergência intertropical, que é essa nossa faixinha aqui, que a gente já vai ver com melhor detalhe, você vai ver aqui para o mesmo mês do ano que o comportamento dessa água, ela se refere justamente a esse aquecimento. Então, nós vamos categorizar essa circulação de água no oceano, juntamente com outras variáveis, com as chamadas células de convergência. Então, nós vamos ter aqui a zona de convergência intertropical, e nós vamos ter as células de energia, vamos pensar assim, que vão fazer com que essa evaporação, vamos pensar o ciclo assim, a água do oceano vai se aquecer, evapora, daí vai para a atmosfera, ela vai chegar até um limite da atmosfera que ela não vai subir mais, por conta de estratificação, e ela vai ter que andar para algum lugar. Geralmente ela caminha para o continente, e esse ciclo vai se dando. Então a gente vai ter duas chamadas, são células de energia que vão se comportar, as células chamadas células de Hartley. Essas outras duas células são as células de Eddy, e nós vamos ter uma terceira célula que vai ser a célula polar. Aí, se você pensar esse fluxo essa movimentação de circulação atmosférica, vamos pensar assim, com zona de alta e baixa pressão, essa circulação de água, seja evaporada, ou esse balanço de energia que está correndo no ocidente, no planeta, você vai perceber que a energia solar é a força motriz para que isso aconteça. Você vai ter, se você olhar ali a inclinação do eixo solar, ele não é uniforme para a intensidade solar, as variações os efeitos de translação e rotação da atmosfera vão ser significativos no tocante ao aquecimento desigual dessa água. Então, você veja que em alguns lugares a água vai estar quente, em outros lugares a água vai estar mais fria, e, consequentemente, você vai ter alguns lugares que vai ter maior evaporação e outros com menores evaporação. Então, esse ciclo, esse fluxo de movimento de alta e baixa pressão que vai fazer essas rotações. Essas rotações são cíclicas, elas tendem um padrão de sazonalidade, e ela vai ser pronunciada, porque você já vai, claro que com algumas exceções pontuais ou particulares, e a gente vai ver que isso pode ter influência do homem em determinadas escalas que a gente for avaliar, mas ele segue uma sazonalidade pronunciada. Então, você vai ter esse sol aquecendo determinadas regiões, esse aquecimento vai gerar maior evaporação, essa evaporação ela vai chegar a um ponto que ela vai precipitar, ela vai cair, ela pode cair essa água no oceano, mas uma boa parcela ela vai também para os continentes, e esse fluxo aí que a gente vai observar que ela produz essa sazonalidade que a gente acabou de ver nas imagens anteriores. Então, ao longo dos meses do ano, essa intensidade, essa radiação solar, ela vai pegar de forma desigual nos continentes e no oceano, e esse aquecimento também vai ser desigual, gerando precipitações também desiguais e aquecimentos do oceano desigual, que vão fazer com que esse fluxo de água no planeta produza assim, o ciclo, que é o que a gente vai observar melhor, que entre outras coisas. Então, no balanço hídrico, quando você for analisar a nível global, nós vamos ter duas variáveis importantes. A primeira é a questão da evaporação de água no oceano e também no continente,
e a precipitação. Então, quando você olha, a gente vai ter uma relação direta que é continente, atmosfera e oceano, atmosfera, porque nós vamos ter a água sendo aquecida no oceano e ela vai evaporar, e ela também precipita também no oceano, mas em quantidades inferiores à circulação. No continente, do mesmo modo, nós vamos ter um aquecimento desigual desse continente, uma evaporação de água no continente, e essa água ela vai evaporar, mas a precipitação de água, quando a gente analisa os números em termos, aí tem várias referências históricas que abordam isso, quando você faz o balanço de água de evaporação no continente, então evapora, vamos pensar aqui no Corzum, quando você pensa que no oceano está evaporando 1,4 quilômetros quadrados de água, perto de uma precipitação de 1,23 quilômetros quadrados de área, e no continente você tem uma precipitação de 0,8 quilômetros para uma evaporação de 0,4, você tem um escoamento de água do continente, que é, entre outras coisas, força motriz de rios e afins, ou mesmo superficial ou subsuperficial, de água, dessa água para o continente. Então, a gente vai ter um ciclo que vai ser gerado, evaporação com precipitação no continente, com uma certa parcela, essa água que resquício, vamos pensar, que não se precipita no próprio oceano, ele cai no continente, e essa água do continente, ela vai ser evaporada no próprio continente, gerando um ciclo, mas esse ciclo, ele volta, essa água toda volta para o oceano, a forma de escoamento superficial, rios ou subterrâneo e afins. Então, essa é a ideia. Então, quando a gente vai pensar, como a gente está trabalhando essa questão de água sendo a célula maior de movimentação, nós vamos ter, se você pegar a distribuição de água no continente, e a gente vai observar isso quando for analisar no todo o ciclo hidrológico, pensando, isso aqui é notório saber, mas só para frisar, nós vamos ter 2,5% de água doce, sendo 0,9% salina, e a grande maioria de água no oceano. Então, essa água que evapora do oceano, ela volta para o oceano uma certa parcela, mas ela também influencia de forma significativa a água doce. E daí, quando a gente cata as águas doces disponíveis no continente e trabalha em termos de manejo de bacias, que é o foco da disciplina, ou na própria hidrologia, a gente vai observar que a parcela de rios, banhados e umidade de solo, ela é bem pequena, e por isso que ela sofre, de certa forma, de certo modo, uma influência significativa em determinadas situações. Quando você põe a mão do homem na bacia hidrográfica, especificamente em determinadas situações, vocês vão perceber que alguns problemas podem ser gerados, ou também resolvidos em parcelas quando o homem põe. Então, nós vamos analisar mais daqui a pouco, que o que acontece? Nós vamos ter situações de pouca água, que você tem que fazer interferência, no tocante a manejo de bacias hidrográficas e hidrologia, você tem situações com muita água, que você vai fazer, porque a gente já observou que a água tem uma sazonalidade, e outra coisa, a água é muito cara, porque hoje, cada vez mais, os empreendimentos, sejam de produção, ou sejam de reparo desse ciclo que está se ocorrendo, ou se repetindo, está cada vez ficando mais caro a mão do homem na situação, certo? Então, aqui está o artigo que a gente vai fazer a análise no final da aula de hoje, mas eu vou passar para vocês fazer. Trata-se de um artigo publicado na Nature em 2006, mas é muito bacana porque ele trata a relação de água no planeta e com os recursos hídricos mundiais. Então, ele faz esse balanço de uso de água. Ele vai abordar primeiro os aspectos atmosféricos do ciclo global, então, o quanto que está disponível de armazenamento de água em quilômetros cúbicos de água armazenada no oceano. Essa água ela vai evaporar num fator de escala de 436
8,5 quilômetros cúbicos de água. Essa água, em certa parte, ela volta na proporção de 391 quilômetros cúbicos de água precipitada no próprio oceano, e essa água excedente, mais ou menos 45,5 quilômetros cúbicos, segue para o continente e também vai cair de forma de precipitação, considerando a água que vem precipitar, a água evaporada do oceano, que vai para o continente, e a água que evapora, seja por evapotranspiração, por transpiração, de evaporação dos rios, de lagos, que vai subir e vai fazer esse balanço na ordem mais ou menos de 111 quilômetros cúbicos de água que vai precipitar. Esse balanço de água aqui entre o que evapora e cai, a gente viu que ele vai correr e vai ser infiltrado numa parcela significativa nas águas mais profundas, no subsolo. Vai ocorrer o escorrimento superficial também nas bacias hidrográficas, então essa água vai correr de algum modo, vai retornar de algum modo a água para o oceano, e ela vai ser transportada, todo esse volume de água, esse excedente, na forma de rio que vai entrar. Se você catar a parte de armazenamento de água, nós vamos ter que os rios vão ter mais ou menos 2 quilômetros cúbicos de armazenamento de água, mas se você fizer uma simples análise, e o artigo também vai abordar a questão dos usos da água. Então, se você pegar o uso com irrigação, com outros usos de água, e fazer um paralelo, pensando em água doce apenas, fazendo um paralelo com a utilização humana, de volume de água utilizado de forma humana, com irrigação e com os demais usos, e pegar o volume de água em estoque dos rios, você catar isso aqui, não fecha a conta. Então, você veja que o volume irrigado é 2,66, que você precisa quilômetros cúbicos, que já tem-se notório saber que já existe, e o volume de armazenamento de água do oceano é 2, de águas nos rios é 2, então já tem um déficit. É claro que esse déficit é momentâneo, mas se fosse congelar o ciclo e fosse pegar toda a água, já não supriria, porque o que prevalece é justamente esse fluxo de água. Então, quando a gente for discutir o artigo, a ideia é justamente ver as questões, os usos gerais do ciclo hidrológico, dos recursos naturais, os recursos hídricos disponíveis que a gente tem, e esses usos gerais, para fazer uma análise crítica aí do artigo. Positivo, mas esse artigo é bem bacana, porque ele dá uma noção geral desses balanços em volumes, em quilômetros cúbicos e áreas em metros quadrados de utilização, além do fluxo em quilômetros cúbicos de água a serem movimentados. Então, pensando no ciclo hidrológico, nós vamos ter 3 componentes principais. Um componente, se pensar aqui mais em azulzinho escuro, que nós vamos ter o componente atmosférico, que se refere à parte de precipitação, evaporação de água, retenção dessa água e transpiração, transpiração pelas plantas. Então, a gente vai ter um ciclo atmosférico. Nós vamos ter um outro ciclo que é superficial, que vai tratar sobre escoamento em encosta, escoamento superficial, escoamento de águas dos rios e dos oceanos, e um terceiro componente desse ciclo, que trata-se da água subsuperficial, que vai tratar as questões de infiltração de água no solo, a recarga subterrânea, o escoamento subterrâneo, e esse escoamento superficial que vai ocorrer, o subsuperficial, que vai ocorrer sendo encaminhado isso para o mar e voltando para o ciclo, vamos pensar assim, para dar sequência. Positivo? Então, essas componentes desse ciclo que a gente vai abordar de formas particulares em determinadas situações para avaliar. Então, pensando de forma genérica, o nosso ciclo hidrológico, as componentes que a gente vai abordar a questão da evapotranspiração, que vai
vai ser influenciada, entre outras coisas, pelas plantas, a quantidade de precipitação que você vai ter, o escoamento superficial a nível de solo, escoamento subsuperficial a nível na zona de aeração ou não saturada, e o escoamento desse fluxo base aqui, que vai ser na zona de saturação ou lençol freático. Positivo. Então, fazendo um brainstorm aqui da nossa disciplina, a hidrologia, se for pegar na base dela, ela vai ser a disciplina que estuda a água. Simples assim. Logos vai ser a ciência, hidro vai ser a água, então é a ciência que estuda a água. Mas quais são os componentes, ou o que avalia? Assim? Então, uma das referências, das várias referências do que é o estudo da hidrologia, é que é a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, circulação, distribuição, suas propriedades físicas e químicas e a sua relação com o meio ambiente, incluindo a sua relação com outras formas vivas. Então, em síntese, o que a gente vai analisar? O que esse balanço hídrico global, ou seja, depende da escala que formos adotar, seja de bacias hidrográficas, seja pontual, seja a nível global, o que isso interfere no meio ambiente por si só, o que ele ajuda, ou melhora, ou piora, ou o que ele influencia, além das propriedades físicas e químicas, com relação às formas vivas. Então, o que isso vai interferir numa população, ou o que isso vai interferir numa comunidade de peixes, ou o que vai interferir isso numa floresta e afins. Positivo? Então, para analisar esses aspectos, a gente vai ter, como eu falei, nós vamos ter dois aspectos principais a serem abordados. O primeiro é a nível continental, que a gente vai abordar de forma global, tá global, bacia hidrográfica, mas de forma a nível continental, então, que são os processos físicos químicos relacionados às diversas trajetórias da água, sólida, tanto sólida, líquida ou vapor, em todas as escalas, incluindo os processos biológicos, e vão influenciar diretamente a circulação de água. Então, como é que vai se dar essa relação de precipitação, essa relação de fluxo que vai de água para os oceanos, essa relação de evaporação, que é o que influencia. A nível de continente, isso porque vocês vão perceber que regiões vão sofrer com excesso de chuva, ao passo que tem regiões que estão com seca. No mesmo continente, vamos pensar a nível de Brasil, você vai ter meses do ano que você sabe que notoriamente vai sofrer com excesso de chuva, salvo alguns fatores que possam influenciar, né? Laninha, El Ninho, mas você vai ter regiões que você vai ter épocas do ano que você sabe notoriamente que vai chover, e regiões, justamente pensando na sazonalidade, e regiões que você sabe que em épocas que você sabe que a chuva vai ser escassa. E vamos analisar também a nível global, ou melhor dizendo, bacias hidrográficas, que é o foco dessa disciplina, que eu já comentei no início, as diferentes características espacial-temporal das transferências de água sólida, líquida ou gasosa entre os compartimentos do sistema global, isso é, atmosfera, oceano, continente, além das quantidades armazenadas e tempos de residências em esses compartimentos. Mas vocês vão perceber que algumas ações a nível de bacias hidrográficas, elas são bastante influenciadas, principalmente quando o homem mete a mão, mas que a gente, entre outras coisas, quando eu falo põe a mão ou mete a mão, não considere pelo lado apenas negativo. Às vezes, você faz uma inserção justamente para evitar algumas questões. Então, pensando Perdão, só tomar uma água aqui. Pensando na multidisciplinaridade da disciplina, você percebe com o tempo que a hidrologia e manejo de bacias hidrográficas, por mais que ela entre numa disciplina que ela tem o escopo mais básico, que ela é base para outras disciplinas, você percebe que ela tem essa interdependência, vamos pensar assim, com as demais áreas da ciência. Então, pensando nesse balanço sazonal da água,
veja, vamos fazer um paralelo, água do oceano barra precipitação barra com regime de chuvas, você percebe que, notoriamente, dois eixos que encaixam perfeitamente nessa análise da hidrologia é a meteorologia e a oceanografia. Pela precipitação e evaporação, que é a força motriz que vai pensar no ciclo hidrológico, com a intensidade solar, evidentemente, como energia disponível, e essa dinâmica de fluxo de água que vai também ocorrer por conta de águas mais quentes, águas mais frias, e esse fluxo que vai acontecer. O aquecimento, vamos pensar no aquecimento desigual. Tem a questão da água subterrânea, que vai ser influenciada pela hidrologia. Só lembrando aqui, com a nossa zona de convergência intertropical, a gente vai observar, então, que esse fluxo de água, de aquecimento de água do oceano, ele está diretamente relacionado ao volume de precipitações e que vai, consequentemente, ser em função da evaporação em algumas regiões. Então, isso aqui, se vocês pensarem, vamos voltar lá no início da apresentação, se vocês pensarem aqui, se você analisar a nível de Brasil, catar só o regime de sazonalidade de precipitação para o mês de janeiro, depois fevereiro, você já veja que regiões já estão, em termos de volume de água precipitado, depende da época do mês do ano, você já sabe que não vai chover ou que vai ter uma escassez de chuva que possa até prejudicar. Então, se você for pensar a nível de planejamento, vamos pensar a nível de Brasil, você já tem a ciência que algumas regiões vão sofrer. O caso do Nordeste, o caso de São Paulo, que estava vivendo uma época de escassez dos reservatórios. Então, você tem que entrar com algumas medidas paliativas. No tocante à engenharia ou ciência dos solos, vamos pensar, o pessoal da agronomia, o pessoal da engenharia de agricultura, eu sei, e várias áreas aí que vão trabalhar com essa questão de infiltração e percolação de água do solo, isso também nos influencia, porque se você pensar a nível de bacia hidrográfica, nós vamos ter notoriamente casos que você vai ter uma infiltração, até pela formação geológica do solo, o nível, presença de pedra ou não, que você vai ter uma infiltração e percolação de água, ou regiões mesmo que o lençol freático está com água mais... o lençol freático está mais raso, você consegue ter um acesso mais fácil, então você veja que isso tem uma relação direta. Vamos pensar aqui a nível de bacia hidrográfica, pensando aqui, nosso caso aqui, se você pensar do Piquiri até o Piquiri, você tem uma condição de bacia hidrográfica, que você tem um solo mais propício, você consegue manejar esse solo melhor, você consegue fazer um trabalho de engenharia que você consegue trabalhar a questão de compactação desse solo, a engenharia do processo, vamos pensar assim, te favorece você conseguir ter uma melhor manejo e retenção desse solo. Por sua vez, se você atravessar o Piquiri para lá, você já tem uma condição de solo mais arenoso, que a tua demanda hídrica vai ser significativamente maior. Então, se você pensar em empreendimentos, vamos dar o foco aí para aquicultura ou para irrigação, a tua demanda hídrica para irrigação, tanto para irrigação quanto para aquicultura, se você pensar do Piquiri para lá, é maior. Então, a necessidade de água, você pegar água num empreendimento de qualquer natureza, é maior. Por sua vez, se você pensar também em áreas águas subterrâneas, você tem regiões que você cava 20 metros, você consegue água. Tem regiões que você vai ter que cavar 50, 100 metros, 200 metros para você encontrar essa mesma água, e dependendo da água, a água não vai te atender as tuas necessidades ou tua demanda hídrica. A questão de escoamento superficial também está diretamente envolvida, pois esse escoamento superficial, entre outras questões, vai depender do tipo de solo que você tem e da formação da sua bacia hidrográfica. Se o terreno é acidentado, se o relevo dela é mais acidentada, e assim por diante. Então, além disso, a gente vai ter a questão de vazão dos rios, que está diretamente envolvido com a mecânica dos fluidos, ou a própria engenharia do processo, tanto matemática quanto estatística. Qualidade de água também, que vai influenciar diretamente, vai trabalhar diretamente com a hidrologia, e a parte de saneamento, porque se você... nós já vamos ver alguns casos ali na frente, que você tem situações que, por exemplo, a bacia hidrográfica já entrou em interdição,
tá interditado, você não pode, já está enquadrada como fase crítica, ou seja, você não pode pegar água, salvo as exceções da lei. Então, você veja que a dinâmica do processo muda quando você tem uma situação de estresse hídrico em determinadas bacias hidrográficas. Além disso, claro, a produção de energia, a produção de aquicultura, irrigação, agrícola, navegação e afins. Vocês vão ver que a dinâmica da bacia, ela influencia diretamente a parte econômica da coisa, principalmente gerando altos investimentos cada vez maior. Eu brinco com muita gente, ou com muitos alunos, que engenharia tudo dá, depende de quanto que você quer pagar. Então, eu falo, principalmente eu trabalho com projetos, eu falo para o pessoal que se você quiser, a gente faz até uma cachoeira, depende de quanto você quer pagar. Então, tudo que a gente analisar em termos de bacias hidrográficas e manejo de bacias hidrográficas ou hidrologia, nós temos que pensar que ela vai ter influência direta na aplicabilidade dessa situação. Então, pensando num rio assoreado, você consegue desassorear? Consegue, mas qual o custo disso? Pensando numa falta da água, você consegue repor isso com engenharia? De certa forma, consegue. Hoje você consegue fazer... você tem produtos que você vai conseguir reduzir a infiltração de água no solo, você consegue trabalhar nos aspectos da engenharia, uma melhor compactação, com umidade, com rolo compactador, mas tudo isso, tudo que a gente colocar de alternativa, você consegue colocar manta, geomembrana, se for o caso de uma irrigação ou mesmo de aquicultura, tudo isso, consegue colocar probiótico, consegue colocar componentes químicos que vão fazer... reduzir a impermeabilidade, mas tudo isso tem custo. Tudo isso tem um custo. Talvez se você não tenha uma nascente para você fazer uma irrigação, mas você consegue bombear água do rio, mas daí você vai colocar uma estrutura de bombeamento no rio, nada vai te custar 200, 300 mil, 500 mil, depende do porte que ela vai trabalhar, então tudo tem custo. Essa é a ideia de a gente trabalhar essa questão do manejo de bacias, justamente pensando numa aplicabilidade. Então, aplicações, então, onde que a gente vai pensar em usar manejo de bacias hidrográficas e quais seriam as soluções para a gente recuperar ou resgatar isso aí? Então, nós vamos ter a situação: planejamento, construção e operação de projetos de aproveitamento de recursos hídricos, usinas, reservatórios, aquiculturas, controle de cheias, abastecimento de água, navegação, irrigação, etc. Então, é o que a gente estava comentando, sempre dá para dar um jeito, sempre dá para dar um jeito. A engenharia do processo, ela vai dar um jeito, mas ao que custo? E vocês vão perceber que nós temos situações de projetos cada vez mais caros. Nós já vamos entrar numa situação ali por exemplo, se você já sabe que você já tem um problema cíclico, uma sazonalidade, que você em determinadas regiões não vai chover, que é o caso do Nordeste, semiárido do Nordeste, não vai chover, você precisa levar água, veja o caso da transposição do São Francisco, até antes da gente chegar lá, alguém que tiver internet aí, pesquisa para mim quanto que é o custo da obra de transposição de São Francisco, aí, por favor, depois vocês me falam. Então, o entendimento desses impactos de mudanças de uso de ocupação de terras, cheias, assoreamento, e o entendimento dos impactos das mudanças climáticas, secas, secas, e além de alerta de eventos. Então, assim, aplicações práticas para hidrologia e manejo de bacias hidrográficas. Tentar sanar os problemas que você já antevém que vão ocorrer em determinadas situações. Volto a falar, cheias, se você tem um problema com cheias em determinadas situações, você consegue entrar com obras de engenharia para resolver o problema. Se você tem problema de navegação por assoreamento de rio, você consegue fazer dragagem. Se você tem problemas com irrigação no tocante ou aquicultura por falta de água, você consegue fazer a mitigação, você consegue desenvolver hidrelétricas a fio da água, que você não precisa fazer reservatórios enormes. Você consegue resolver pensando no atendimento, mas a que custo?
mas o importante é entender esses impactos que vai dar nesse uso e ocupação de terra, tanto de cheias, secas e assoreamentos, que eles vão mudar. Vocês vão ver, nós temos alguns slides ali bem claros, assim, até de regiões aqui bem pertinho da gente, e pegar de forma geral como que isso pode, quanto que esses impactos nessas mudanças que estão ocorrendo, para tentar antever situações, por exemplo, de cheias, secas e determinados eventos. Porque se você pensar que existe uma sazonalidade, vocês vão ver que a gente vai trabalhar com probabilidade. Então, beleza. Em 2018, aqui no oeste do Paraná, foi uma região de muita chuva. Foi um ano de muita chuva, choveu muito. Se catar o histórico de precipitação. 2019, 2020 inteiro foram, por sua vez, bem secos. O volume de água, algumas bacias entraram em crise hídrica, vocês vão observar ali depois, a gente tem as portarias. Então, o pessoal da irrigação, da agricultura, mesmo da aquicultura, foi bastante prejudicado. E esse ano, no final do ano, 2020, choveu muito também. Então, aí o pessoal que já estava reclamando de falta de água começou a reclamar por excesso de chuva. Então, e agora está precisando de chuva de novo. Então, algumas situações, não é o caso, que algumas situações são pontuais, mas você já tem previsto que vai acontecer. Então, a ideia é tentar se precaver. Beleza? E além de alertas externos, por exemplo, terremotos não, mas inundações e afins. Então, quando você vai fazer uma análise crítica da situação, você vai ver que nós vamos ter situações de pouca água, pela própria sazonalidade das situações. Essa questão de pouca água, de algum modo, a gente consegue dar uma reparada, depende do que você for fazer economicamente. Então, você consegue fazer reservatórios para fazer um acúmulo de água, para guardar essa água disponível que você tem para usar, porque vamos pensar assim, se eu fizer um reservatório de armazenamento de água com maciço, eu seguro a água ao longo do tempo, de certa forma. Então, se eu tenho uma necessidade, que eu sei que é cíclico, que vai ter uma ocasião de seca, eu posso fazer um reservatório, acumular essa água ao longo do tempo, e quando eu precisar dela, e os rios estiver baixo, eu vou queimando essa água que eu acumulei. Veja um caso bem claro, assim, aplicado da irrigação. Até uns anos atrás, ou até vou falar assim, ano passado, retrasado, você conseguia fazer uma outorga, pedir outorga para irrigação, porque você precisa fazer que o governo te outorgue a você pegar água. Então, se você conseguia fazer uma outorga de irrigação, você colocando uma água diretamente ligada no rio. Você colocava uma bomba lá, colocava uma bomba no rio, ligava no pivô central, ou pivô, não importa a modalidade, mas tu conseguia colocar a bomba diretamente ligada no rio, pegar essa água e trabalhar conforme o manejo que você se encaminhou no teu projeto de outorga ou até de licenciamento ambiental. Pensando que a irrigação também precisa de licenciamento agora. Só que veja, agora, por conta das bacias, algumas delas estão em quadro de crise hídrica, um fator que é obrigatório no licenciamento e no pedido de outorga é reservatório de água. Você não consegue mais ligar uma bomba diretamente no rio para você pegar essa água para irrigação. Você tem que jogar ela para o reservatório, que vai ser um armazenamento de água, e esse armazenamento ela tem que ser correspondente à tua necessidade. Não adianta falar, eu preciso de, vamos pensar assim, sei lá, 150 metros cúbicos por hora, mas o meu reservatório, eu vou trabalhar durante 10 dias, e o meu reservatório não comporta essa água que eu estou querendo usar, ou o manejo que eu for adotar, não atende, não é aprovado. Então, hoje, a obrigatoriedade é você fazer um reservatório para irrigação também.
Então, veja, isso não está longe quando a gente trabalha em bacias hidrográficas, porque quando eu falei que quando o homem mete a mão, ou quando você depende os usos que você for fazer, vários fatores vão influenciar. Então, a gente teve 2 anos aí de crise hídrica, que as demandas de água requeridas e já outorgadas já estavam excedente ao uso da bacia hidrográfica. Vamos pensar assim, então, se catar todos esses pontinhos azuis aqui, amarelos, vermelhos, por bacia hidrográfica, você vai ter assim, ó, eu tenho uma demanda requerida de água, então cada pontinho desse está falando, ó, eu preciso de 100 metros cúbicos por hora, o outro está falando 75, o outro está falando 200, o outro está falando 300, e assim por diante. Para cada pontinho dessa bacia hidrográfica está sendo requerida uma quantidade outorgada de água. Esse aqui é uma portaria do Instituto Água e Terra, era antigo IAP, que era Instituto Ambiental do Paraná, e Instituto das Águas do Paraná. Eles foram fundidos e tornaram o Instituto Água e Terra. Então, é uma portaria conjunta, uma portaria que teoricamente sairia do Instituto das Águas do Paraná, mas agora virou um órgão só. Então, o que eles fizeram? Eles interditaram, ou entraram, a portaria 213, depois vocês podem pegar na internet, 213/2020, ele tornou a bacia do Rio Azul, que é uma bacia aqui de Palotina, que engloba Palotina, Assis e Maripá, pega um pedacinho de Toledo, mas daí não entra especificamente lá. Mas então o que vai acontecer? Ela tornou área crítica quanto à disponibilidade hídrica. O que acontece? As demandas hídricas dessa bacia hidrográfica já passaram o uso permitido e da razoabilidade. Então, está interditada essa bacia, você não consegue fazer mais pedido de outorga de água dessa bacia, até que o Instituto das Águas está fazendo? Ele está catando pontinho por pontinho dessa bacia hidrográfica, produtor por produtor, quantificando o uso, porque você tem várias situações. Tem produtor, por exemplo, que tem outorga, mas não está usando, tem produtor que não tem outorga e está usando, e tem produtor que tem outorga, mas está usando mais. Então, eles estão avaliando, e tem produtor que tem outorga e está usando menos. Então, isso vale para aquicultura, vale para irrigação, vale para determinados tipos de manejo. Ou seja, a bacia inteira está interditada. Aí, vamos pensar no aspecto econômico, tem produtores aqui nesta bacia que está interditada, no tocante à água, que fizeram projetos de irrigação com custo elevado de milhões, fizeram projetos de aquicultura com custo elevado de milhões, e hoje está correndo risco, inclusive, do cara cessar essa água que o cara está pegando. Claro que a discussão não é tão simples, mas você corre o risco de você interditar regiões inteiras por falta de água. Então, a pouca água é um fator a ser observado no manejo de bacias hidrográficas, e a demanda hídrica vai ser cada vez maior a ser requerida. Então, esses manejos que a gente vai ter que estudar para avaliar a falta do pouca água é o que a gente precisa encontrar, visando que, beleza, esse ano, final de 2020, como eu formei para vocês, choveu bem, então a maior parte dos rios recuperaram, mas a pergunta foi suficiente para sanar esse problema hídrico que tínhamos? Sim ou não? É o que está sendo avaliado na bacia. Por enquanto, ela está como área crítica, uma portaria estadual, e você não consegue fazer novos pedidos de outorga para cá. Não importa pro quê, você não pede. Tá bom? Isso influencia diretamente, você tem que analisar não o aspecto só superficial, você tem que dos rios que estão baixando o nível, ou de nascentes que estão praticamente secando, mas você tem que analisar a parte... Oi. Desculpa te interromper. Sobre essa portaria do IAT, tem para todas as bacias do Paraná? Não, vocês vão ver que algumas bacias elas estão, outras não, porque algumas são áreas críticas. No tocante à bacia do Rio Azul, especificamente, são 2 variáveis importantes que estão sendo observadas. A aquicultura, que é muito forte nessa bacia, principalmente Maripá e Palotina, que são bem pesadas, assim, são uma na sequência da outra, e irrigação. As 2 variáveis que estão. Então, assim, as demandas outorgadas para essas bacias especificamente são bem altas e o volume de água disponível é bem baixo, porque principalmente teve um ano de 2 anos praticamente com pouca chuva e as águas não estavam conseguindo repor ao nível normal.
Então, o que acontece? Depois nós vamos ver um gráfico à frente, que essa sazonalidade de volume de água, dependendo do porte da bacia, pode fazer esse tipo de situação ocorrer. Então, se quando você vai falar em rios maiores, Araguaia, Tocantins, Rio Paraná e afins, essa sazonalidade, ela também ocorre, mas o impacto dela efetivo para comercial, no aspecto comercial especificamente, ele é menor. Quando você vai falar em bacias menores ou subbacias, porque a bacia do Rio Azul é uma subbacia do Rio Piquiri, esse impacto é expressivo e momentâneo. Então, se você não tem muito para onde correr. Aqui tem uma outra portaria, que é a bacia que também fecharam, a bacia do Rio São Camilo. Também aqui envolve Palotina, Maripá e Nova Santa Rosa, que é a portaria 368 de 2020, que também tornou a bacia do Rio São Camilo como área crítica, ou seja, nós temos regiões que tem muito pivô, tem piscicultura aqui, então eles trancaram literalmente a bacia, você não pode pedir mais outorga e você tá. Quando você olha a bacia que está logo do lado aqui, a em vermelho é a do São Camilo. Quando você olha essa bacia do lado, que é do Rio Açu, eu já sei que a bacia do Rio Açu também vai sair portaria trancando. Então, assim, o que acontece? Vamos pensar em Palotina. Palotina está aqui. Nós temos a bacia do Rio Azul, que está aqui. A outra bacia que vai passar dentro de Palotina, nessa fatia do lado direito, é a bacia do Rio Pioneiro, que também está para ser determinada a área crítica. Aí vamos passar para o outro lado, aqui está Palotina, passamos para o lado esquerdo agora. A bacia do Santa Fé está fechada e a bacia do São Camilo também, e além disso, a do Açu também está para ser fechada, ou seja, praticamente todas as bacias do entorno de Palotina, Maripá, Nova Santa Rosa, Assis Chateaubriand e metade de Terra Roxa vão estar interditadas para novas captações de água, até que se defina esse balanço hídrico dessas bacias hidrográficas em termos de uso de água uniforme. Então, você veja... Então, professor... Pode falar. Eu trabalho com consultoria ambiental e, recentemente, uma pessoa entrou em contato comigo que ela recebeu uma notificação para regularizar uma barragem, era um açude com uma área de superfície grande. Então, essa questão do órgão ambiental estar notificando esses locais que não têm outorga seria uma preocupação em relação a essa falta de água. Isso aí. Eles não têm controle, né? Como eu falei, o que acontece? Você tem situações que você tem na bacia hidrográfica, e vamos pensar na lógica do processo. Você é o gestor ambiental que está cuidando disso aí. Então, você começou a contabilizar suas outorgas emitidas. Então, vamos pensar para Palotina, no Rio São Camilo, ou São Camilo que está aí em tela. Então, daí eu vou lá, eu sou um órgão ambiental, daí eu começo a contabilizar. Bom, foi em 100 metros cúbicos para fulano, 200 para Beltrano, 300 metros cúbicos por hora para não sei quem, e foi indo. E vai soltando. É uma matemática pura e simples. Aí, a hora que você olha o volume e o regime hídrico a nível cíclico, que você tem que olhar ao longo da variabilidade, que ele vai ter épocas que ele vai estar mais cheio, vai ter épocas que vai estar mais seco, e vai ter um ponto médio que você vai adotar para a bacia. Aí você olha assim, peraí que tá, tipo, o que o pessoal tá pegando tá mais que o rio comporta, daqui a pouco seca o rio, dependendo da situação. Então, o que eles fazem? Interditaram a bacia e agora estão reavaliando ponto, caso a caso, todo mundo. Isso vai ser um processo que não vai ser rapidinho, vai demorar. Então, no caso que esses produtores estão sendo notificados, que foi o que você comentou, é um caso do cara que ele não tem outorga, mas ele usa água, ele está fazendo o acúmulo de água, mas ele não tem outorga para pedir. Tem cara que tem bomba lá, mas não está outorgado, está pegando mais água do que poderia. Tem caso que nem está pegando água. Por exemplo, eu posso facilmente, vamos pensar em aquicultura, que é minha área, a demanda hídrica de um projeto de aquicultura, ela cai ao longo do tempo, porque você tem a lixiviação de ração, o viveiro vai se selando, então vamos pensar assim, se você tem uma demanda hídrica no início de um projeto de
vamos pensar em metros cúbicos por hora. Se você tem no início de um projeto 200 metros cúbicos de demanda hídrica por hora, depois de 1 ano, 2 anos, esse teu 200 cai para 20, 30 metros cúbicos por hora. Então, ela cai de forma significativa, assim. Então, tem caras que têm uma outorga alta, mas não estão pegando. Então, o que é o passo quando você tranca a bacia? Você avaliar caso a caso e redistribuir as outorgas. Pode ocorrer, não vou dizer que vai ocorrer, pode ocorrer de um cara do Instituto Água e Terra falar assim, olha, fulano, eu sei que você está pegando 200 metros cúbicos, mas agora eu vou te dar 20. Te atende? Não vai atender. Pode, inclusive, inviabilizar negócio. Entende o que eu digo? Então, quando a gente trabalha a questão econômica da coisa, dos impactos que isso gera, começa a doer no bolso, assim, então, a nível de bacia hidrográfica, isso tem uma influência bem significativa. Assim. Professor, então existe uma portaria específica para cada bacia. Se eu pesquisar lá no site do IAT, é que eu não sou dessa região, eu sou do sudoeste aqui, mais para baixo, bacia do Rio Marreco. Vai ter. Aqui. Aí eu consigo encontrar aqui na região se tem alguma bacia interditada? Eu já te adianto que as bacias interditadas, se você colocar no Google, tu vai achar, IAT, interdição de bacias, ou áreas com, coloca área crítica, quanto à disponibilidade hídrica, vai aparecer essas bacias e tem os mapinhas lá. Eu poderia ter colocado o link na aula também, vacilei, desculpe. Professor, oi. Posso? A Ana, essa questão que ela perguntou da barragem, eu trabalho na área ambiental da Copagril aqui em Marechal, e a gente teve algumas reuniões com o pessoal do IAT. Essa questão da barragem é mais na questão de segurança de barragem. Eles estão pedindo para essas notificações que o pessoal está distribuindo, né, que está recebendo, para aquela questão de Brumadinho, de Mariana. Então nós vamos entrar nisso aí já. Isso, tem esse outro aspecto. Acho que esse caso dela é mais nesse ponto. É que tem uma portaria nacional que, depois de Brumadinho, que você tem que regularizar a maior parte das barragens. E sim, só que assim, não é só as barragens, eles estão notificando geral. Todo mundo que usa água. Todo mundo. Geral. Então, assim, às vezes o cara recebeu uma notificação, mas na verdade é para comparecer ao órgão para ver a documentação que ele tem, se tem, boa, se não tem, tem que regularizar. Porque, como eu disse, vai ter casos que o cara vai diminuir a demanda hídrica do cara. O cara tem uma portaria de 100 metros cúbicos por hora, o cara vai baixar para 50. Daí vai ter que ver que ele é viável, manter, não é viável. E assim vai a discussão que não vai ser perto. Lógico que as cooperativas têm um peso significativo nisso. Veja, no Paraná, aqui mesmo, nós temos 4 bacias aqui na região da Cevale, que literalmente trancou 4 municípios, praticamente inteiros, no tocante à disponibilidade hídrica, e na região da Copacol tem outras 4 bacias que estão interditadas, que também foi o principal foco das bacias. Eu sei que a do Rio Verde foi, e mais outros 2 rios que não me lembro de cabeça agora. O Iguaçuzinho e eu acho que esse do Piquiri ali. Então, só que daí, calcule o prejuízo econômico de uma cooperativa. Pense assim, vamos pensar agora em forma econômica. Você é uma Cevale da vida, e a Cevale tem um abatedouro, para os que não são da região aqui, a Cevale tem o maior abatedouro da América Latina, ele comporta, a planta dele é para bater 600 mil peixes por dia, 600 toneladas. Ele está batendo hoje em torno de 130, 135 mil quilos dia. Então, se você pensasse no planejamento, assim, eu não posso, eu quero ampliar meu abate para 150 toneladas dia. Eu tenho que fazer esse planejamento 1 ano antes. Então, assim, eu vou falar assim, bom, 1 ano antes eu vou ter que alojar esse peixe, na verdade é 2 anos antes, porque eu tenho que pensar em aonde que eu vou alojar, para que produtor que eu vou alojar, que área que eu vou alojar, e daí eu vou colocar os peixes vão demorar 1 ano para crescer, para daí eu começar a ter meu abate de 150 quilos. Aí você está no seu planejamento que você vai ampliar a tua produção, pensando que você vai fomentar os seus produtores a produzir mais viveiros de piscicultura para o cara poder alojar a produção de peixes. Aí me vem uma portaria dessa, no meio do caminho, que tranca literalmente as 4 bacias da tua sede. O frigorífico está localizado em Palotina.
o teu raio de buscar peixe é mais ou menos 60 quilômetros. Então, você pegar um raio de Palotina, vai pegar ali Terra Roxa, Francisco Alves, Assis, Nova Santa Rosa e acabou por aí. Então, veja, quando entra uma bacia dessa, teu plano de expansão foi por água abaixo, economicamente falando. Imagine o prejuízo econômico. É claro que as bacias, e vamos pensar, na Copacol está no mesmo raciocínio. Copacol também comprou agora o Pisces, eu acredito, até pensando nesse planejamento estratégico de ampliar a área de atuação, mas também de garantir a produção em outras bacias. O que vai acontecer no caso da Cevale, na minha opinião particular? Eu acredito que ela vai ter que, no primeiro momento, ampliar a área de buscar esse peixe, ou seja, vai ter que estender para as outras bacias, para o pessoal, fomentar o pessoal a montar projetos, empreendimentos em outros rios, por exemplo, Piquiri, maiores, que não vão ter esse impacto expressivo nessa sazonalidade de bacias, e ampliar essa atuação, e além disso, a curto prazo, vou dizer, ela vai ter que trabalhar com alternativas de manejo diferentes, porque vai ter que começar a adotar probiótico, para reduzir essa demanda hídrica, para poder justificar você implantar projetos nessas regiões que estão em fase crítica. Porque se eu não posso pegar mais água, eu tenho que trabalhar lá, literalmente, com projetos, pensando em aquicultura e irrigação, sem água. Então, assim, irrigação, na minha opinião particular, essas bacias já estão quase sendo inviabilizadas de irrigação aqui nessa região. Tem as que colocaram, as que não colocaram, é difícil. A aquicultura ainda vejo uma fatia pequena, mas também não vai ampliar muito, pelo menos não até que eles façam um balanço geral dessa bacia. Beleza? Então, no tocante a pouca água, uma alternativa é a gente trabalhar com a questão de reservatórios, que a colega comentou, que daí entra outro fator, que é a segurança de barragem, justamente pensando em fazer um acúmulo de água, que eu comentei também no caso de irrigação. Não precisava, mas agora precisa, pensando no acúmulo de água. Então, reservatório, você consegue transportar essa água ao longo do tempo, diferente do vento, né? Não dá para estocar o vento. Você consegue a água, você consegue estocar, então você estoca ela e usa ela de acordo com o manejo, e mesmo assim esse manejo em determinadas bacias vai ser bem crítico e modificado. Outra questão, a pouca água, se você pensar que você tem regiões que no próprio sazonalidade do teu clima, ele já notoriamente já não tem uma disponibilidade de água, e você tem que entrar com umas infraestruturas desse porte aí, que é a transposição do São Francisco. Você tem quilômetros e quilômetros de canal feito para levar água de uma bacia hidrográfica até outra bacia hidrográfica, com estações de elevação, com custo energético e afins. Você começa a ver que o negócio cada vez fica mais caro. Veja, vamos pensar ali no nível das bacias hidrográficas aqui, da nossa região, que estão interditadas, você vai ter que entrar com probióticos que antigamente não precisaria entrar. Vai ter que entrar com compactadores de água, a própria engenharia do processo vai ser mais cara, porque você vai ter que fazer justamente como você não tem água disponível para pegar, e hoje a questão da outorga, ela está já exigindo registro na água que você pega. Então, antigamente você falava assim, vou pegar 100 metros cúbicos de água, colocava uma bomba de 200, ninguém ia lá verificar. Hoje a outorga está exigindo que você instale um registro, e se você não cumprir com a vazão que você foi outorgado, eles vão te multar, simples assim. Então, alguém chegou a dar uma olhada quanto é o custo da obra de São Francisco aí, por favor? Se alguém chegou a perceber? 12 bilhões. 12 bilhões, pouquinho. E 1 bilhão foi dedicado para mitigação dos impactos ambientais. Então, você vai perceber que quando a gente começa... Obrigado aí. Olha, quando vai trabalhar em nível de bacia hidrográfica ou bacias hidrográficas, o custo fica cada vez mais alto. Então, a água está ficando cara, seja por bombeamento, seja por medidas mitigatórias, seja por reparo, seja por construção de reservatórios, ela está começando a ficar cara a brincadeira. Então, assim, o teu retorno capital, aí quando eu falo que ela começa a ficar cara, você tem que fazer aquela análise econômica, porque, assim,
fora o governo, não adianta você pensar no amor, né? O amor é lindo, mas o amor não te dá de comer, o amor não faz você ter uma rentabilidade que justifica o teu investimento. Então, quando a gente vai falar em manejo de bacias hidrográficas a nível de bacias menores, ou até mesmo nesse sentido aí, a nível de continente, estado, né? Começa a ficar cara e o teu investimento ele tem que se pagar. Vou dar um outro exemplo bem prático, que é puxando para a minha área. Você pensar há uns 3 anos atrás, se você fizesse pensar um empreendimento de piscicultura, para você trabalhar com regime cooperativo, seja Copacol, seja Cevale, ou Copagril, da colega aí, o investimento, se você fizesse uns 4 hectares, 3 hectares e meio, 35 mil metros a 40 mil metros de lâmina de água, que seria 4 hectares, ele se pagava. Você ia pegar um dinheiro no banco, o banco ia te financiar, o investimento, o dinheiro que você gerava na tua propriedade, você conseguia pagar o financiamento e ainda, de certa forma, de algum modo, pelo menos não no início, mas depois tu ia conseguir um lucro. Pagava o investimento, uma vez que a estrutura tivesse paga, você teria uma fonte de renda ali. Hoje, para você fazer isso, se você pensar pelo custo investimento de tá montando algumas áreas, áreas de 70 mil metros, tem áreas que não é viável. Depende, claro, que a engenharia do processo tem várias variáveis. Tipo de solo, estrutura de bombeamento, o que você está colocando em estrutura de alimentação e afins, mas o investimento ficou muito mais alto, significativamente mais alto depois da pandemia, e a área correspondente para você conseguir dar viabilidade no teu processo estão cada vez maiores, né? Tem que ser cada vez maior. Então, vejo esse projeto nunca estudei em profundidade a questão do São Francisco, da transposição, mas você veja que eu acredito que deve ter um estudo de viabilidade, né? Senão não justifica um projeto dessa monta, o quanto que vai dar de retorno capital, ou de recurso, ou de geração de imposto, ou de desenvolvimento de regiões com a transposição. Eu acredito que muito para justificar esse tipo de retorno, esse tipo de investimento. E, por sua vez, a gente tem situações que é muita água, né? Então, a gente está falando só de pouca água, mas você tem situações que você tem muita água. Isso aí é do Rio Cavernoso, aqui do Paraná, que a água literalmente passou na ponte. Então, você veja quantos reservatórios não foram estourados, a estrutura de pontes, estradas e afins que foram pro ralo com uma cheia dessa. É claro que esse caso específico foi um momento pontual, mas você, se não me engano, essa aí é de 2018, que é aquela época que deu muita chuva, mas você tem situações, ou mesmo em cidades, que você sabe que a tua rede hídrica não vai comportar o volume de chuva, que você já sabe que é sazonal, e que você vai ter alagamento. Então, você tem que entrar com reservatórios de contenção, você tem que melhorar a tua rede de distribuição de água, você tem que desassorear os rios, tu vai ter que controlar a própria proliferação de lixo nesses rios. Então, começa a ficar cara a brincadeira, e é essa lógica que eu quero que vocês pensem, principalmente quando a gente for trabalhar a disciplina, sempre também, não só no social, mas também no econômico, que é a força motriz aqui da região, principalmente no oeste do Paraná, ou aqui no Paraná, que a agricultura ou a agroindústria, vamos pensar assim, é a força motriz. E a agroindústria, ela está intrinsecamente ligada às bacias hidrográficas que compõem o nosso sistema aqui. Ao passo que você pega aqui no Rio, em Colatina, deixa eu pensar aqui, rio que é esse aqui mesmo, o Rio Doce, você pega essas situações aqui que você tem um assoreamento absurdo do rio, que você já está mudando até o leito do rio. É uma situação que vocês vão observar que dependendo, vamos pensar aqui, dependendo do manejo que você estava adotando, por exemplo, que você poderia ter uma hidrovia aqui que pudesse transportar, o rio já não te permite fazer isso. E dependendo do teu uso ou manejo que você está pegando, você já também não comporta mais uma estação de bombeamento, ou te prejudica até eu não vou saber qual que é o órgão hídrico lá do Espírito Santo, mas você vai, se você pensar aqui na Sanepar do Paraná,
dependendo, até te inviabiliza uma estação de captação de água para a população. Então, esses usos que a gente vai fazer de manejo de bacias hidrográficas, essas interferências que o homem tem feito, às vezes prejudicam de forma significativa. Aqui, só para vocês terem uma ideia como é que funciona. Essa aqui é o Rio Paraná, tá? A primeira imagem é ruim mesmo, tá? Mas é a que tinha disponível. É do Rio Paraná, de 85, essa imagem é o Rio Iguatemi, ele é um tributário, ele é logo depois da ponte, pensando no Mato Grosso do Sul, logo depois da ponte aqui de Guaíra. Então, se pensar aqui onde está o norte, o símbolozinho do norte, um pouco para baixo está Guaíra, aí nós temos esse Rio Iguatemi, que ele é um tributário do Rio Paraná, e ali onde está, bem onde está escrito Rio Paraná, ali começa o Parque Nacional de Ilha Grande, que pertinho. Então, em 85, você tinha essa conformação do Rio Iguatemi aqui, ó. Você tem umas áreas, na parte esquerda superior, tem um cantinho ali que dá para ver que você tem uma parte de areia ali no rio, que está um assoreamentinho já, e você tem o rio bem encaixadinho, desenhadinho. É claro que de 85 para cá, o manejo da bacia hidrográfica por si só, ele mudou. Teve área que estava plantada, que o cara plantou, teve lugar que o cara não tem curva de nível mais, teve lugar que o cara plantou eucalipto, tirou eucalipto, enfim, o manejo da bacia hidrográfica por si só, o uso dela de ocupação, ela foi mudando ao longo dos anos. Então, a gente tem uma outra imagem, pensando nesse trecho aqui, especificamente. Então, e esse é 85. Então, se catar em 2003, que é a próxima imagem, fora 85 que eu tenho, você veja que eu continuo descendo com a minha imagem, mas aquele trechinho especificamente, eu vou voltar, aquele trechinho que ele estava fazendo tipo um U aqui, o que aconteceu? Você teve assoreamento num canto da água, o rio deve ter ficado mais raso, e literalmente ele passou por cima em determinado ponto, e foi estreitando e desligou aquele trecho do rio, literalmente. É isso que aconteceu. Então, isso faz parte de assoreamento e outros fatores da bacia, carregamento de sólidos suspensos que pode ter vindo lá de cima, depende do uso. Então, isso tem uma influência direta. Se você catar esse trecho aqui, em 2004, ele é mais expressivo. Em 2004, se vocês observarem, você já tem outras regiões onde aparece já areia no rio. Então, tem cantos aqui, bem na zona central, logo abaixo, que não tinham em 2003 já aparece uma parte, mas em 2004 ainda mantém a parte de areia, e alguns trechos começam a se alargar o rio. Se está alargando, é porque está ficando raso. Vamos pensar assim, entre outras coisas, pode ser por isso, né? Mas pense assim, você tem um rio que está encaixado, e você tem um volume de água que passa naquele rio. Quando começa a ficar raso esse meu rio, aquele volume de água que está descendo, na teoria, permanece o mesmo. Então, o que acontece? Começa a comer as bordas, começa a se alargar em determinados pontos específicos. Vamos pensar aqui, ó, as imagens anteriores, olha aqui em 2008, como é que era o rio, nesse pontinho aqui, nesse segundo eixo, fora esse que desligou, e olha a largura que já está em 2003 e 2004, começa a largar. Aí você pega em 2017, já está mais largo ainda. E se você catar ao lado da bolinha aqui, aquele outro núcleo que tem também uma espécie de Y aqui, logo depois da bolinha, do lado esquerdo da bolinha, se catar em 2004, ele ainda está normal. Se você catar em 2017, ele já passa por cima, e até que 2020 ele já também cortou o ciclo com aquele outro trecho do rio. Então, você veja que o manejo da bacia, ela influencia e vai influenciando ao longo dos tempos. É claro que, e se você olhar outros aspectos aqui, ó, tem algumas imagens que são bem contrastantes. Se você olhar o Rio Paraná, a cor da água do Rio Paraná e a cor da água que está descendo do Rio Iguatemi, dá para ver nitidamente a parte de sólidos que está bem forte. Ele suja literalmente a água do Paraná. E nós temos o caso de Brumadinho também, que você pega a questão do rompimento de barragens, que é outra parte que pesa no tocante a bacias, o que você vai fazer, o impacto que isso vai gerar. Se você pensar ali nessa imagem, lá embaixo tem aquela ponte, no caso a ponte foi destruída com a barragem,
fora todo o aspecto da bacia hidrográfica, que foi literalmente pro ralo, quanto que gasta para recuperar isso aí, quanto que você consegue, fora as populações atingidas. E se pensar a nível mais regional, que é o que a colega da Copagril estava falando, você tem inclusive esse tipo de situação, porque tem situações que o pessoal está construindo barragem em cima de solos que não comportam o peso da própria estrutura. Claro que isso depende de vários processos da engenharia, mas você vai ter situações que o solo que está abaixo da barragem que você está fazendo, por mais sólida que a barragem seja, não comporta o peso da própria barragem. E acontece esse tipo de situação aqui. Você tem um gasto, investimento, e depois vai ter que reparar isso de algum modo. Certo? Então, pensando na disciplina, por si só, a ideia geral, quando você fala no macro, é você analisar principalmente todas as questões pensando no dimensionamento das estruturas que você precisa montar, pensar principalmente no tocante à origem de possíveis falhas nesse dimensionamento. Quando eu falo dimensionamento, vamos pensar assim, eu tenho que fazer um reservatório de contenção de água, mas eu tenho que pensar que eu vou ter crise hídrica a cada 2 anos. Se eu for pensar nos últimos 2 anos que ocorreram, nós tivemos muita água, 2 anos de pouca água, muita água. Talvez entre mais 2 anos de pouca água. Então, assim, eu pensando no meu planejamento estratégico, eu tenho que pensar que eu teria que, se fosse, não estou dizendo que mas se fosse respeitar essa regra, o meu dimensionamento de um reservatório, depende do meu propósito, claro, ele deveria pensar que eu tenho 2 anos de seca, 1 ano de muita chuva. Então, na teoria, eu tenho que guardar água no ano de muita chuva para usar no ano de pouca chuva, nos 2 anos de pouca chuva. Então, o dimensionamento e a origem de falhas, ele vai abordar justamente esse tipo de situação, que pensando na variabilidade climática, cheia, seca, e demais estruturas. Eu tenho que pensar também em eventos externos, que pode ser no tocante a estruturas ou situações pontuais, que não adianta também eu pensar num reservatório de acumulação, mas daí pode ocorrer, por vários fatores, pode ocorrer que um dia, naquela região especificamente, chova granizo, chova 200 milímetros em 1 hora. Então, assim, se eu não dimensiono a minha tubulação para escorrer essa água, nesse evento externo que está, o que acontece? Vai estourar, vai ocorrer transbordo na barragem, ela vai estourar. Então, tem que pensar nisso aí. E a hidrologia e manejo de bacias hidrográficas vai abordar isso na forma de risco hidrológico, de probabilidade de acontecer um evento indesejado, ou período de retorno. Então, assim, quando ela faz análise do todo, ela pensa assim, qual a probabilidade de ocorrer uma chuva torrencial de 200, 300 milímetros em 1 hora? Qual o período de retorno disso aí? E isso aí a gente vai avaliar predominantemente por série temporal, que a gente vai observar, e alguns fatores que, ao longo quando a gente for esmiuçar as demais componentes do ciclo hidrológico, a gente vai abordar isso aí por como se estuda cada componente, aliado à teoria estatística da decisão que vai ser o dano esperado. Então, assim, o risco de ocorrer determinado evento com o dano que você já espera que ocorra. Então, você tem que fazer o fator risco de evento, que chama, entre comparação da estatística do quando que vai ocorrer, a probabilidade de ocorrência, com o risco envolvido nisso aí. Beleza? Mas a gente vai estudar melhor isso aqui. Então, as ferramentas que a gente tem de análise são as observações, que são as medições in situ, dados derivados de sensores remotos, para analisar predominantemente séries temporais, e a modelagem hidrológica, que são várias escalas, tanto espaciais quanto temporais, para entendimento de previsão de processos. Essas modelagens, geralmente, você vai conseguir fazer você reduz, são modelos mais simplificados, que você reduz o número de variáveis envolvidas para você tentar prever determinados tipos de eventos ou determinados tipos de ocorrência. Quando eu falo que você vai analisar as séries temporais, é justamente você avaliar esse tipo de questão. Esse aqui é um artigo que eu publiquei sobre o Rio Araguaia, que eu analisei, entre outros fatores, a série temporal as séries temporais do Rio Araguaia. Então,
se você pensar em 1980, você conseguiu bater o Rio Araguaia nos pontos que eu estava sendo avaliado, você chegou a quase 30 mil metros cúbicos por segundo de vazão. Por sua vez, em 1961, ele bateu menos que 5 mil. Não, bateu 7 mil metros cúbicos por segundo. Então, veja a amplitude de 30 mil para 5 mil, o quanto de água por segundo você teve variabilidade. Daí você pega todas as séries ao longo do ano, você pega o propósito. Mas outra coisa que é importante é a sazonalidade das situações. Não importa os anos, não importa o quanto que encheu, o quanto que baixou, importa, lógico, né? Mas se você analisar na série temporal, você vai ver nitidamente que você tem o período, em épocas de meses de ano, que você tem a cheia, nitidamente aqui observado. Você tem uma época do ano, em períodos e meses, que você tem a vazante desse rio, que está baixando. Você tem uma outra época, que é a de seca, que vai estar baixo de qualquer maneira, vai estar bem baixo o rio. E você tem a outra época que está de enchente, que volta a encher. Então, esse ciclo aqui, pode ver que ele se repete ao longo dos anos. Isso a gente está falando no rio enorme. Daí, vamos voltar lá para o Rio Azul, lá na interdição da bacia. Esse ciclo, eu não sei como é que é o ciclo exato do Rio Azul ou do Rio São Camilo, voltamos lá para a nossa interdição de bacias. Esse ciclo também se repete aqui de algum modo, não sei qual é o ciclo, porque eu não cheguei a estudar isso, e não vi artigo especificamente avaliado. A gente até publicou um livro em 2015 que tem a vazão das bacias aqui de Palotina, mas a gente não avaliou o ciclo ao longo do tempo, e nem com série temporal. Então, mas ele vai se respeitar. Então, essa discussão que a gente está fazendo aqui de vamos voltar a dizer que se fosse de verdade de 2 anos seca e 1 ano cheia, até o estudo de previsibilidade de bacia teria que ser abordado, entre outras coisas, da série temporal, e daí a gente vai pegar esses fatores para justamente avaliar esse tipo de situação, para discutir a nível de bacias e a nível econômico, quanto que vai gerar. Certo? A ideia é relativamente essa. Então, como que a gente faz isso aqui, análise dessas séries temporais, ou análise de locos em si? A gente vai fazer alguns estudos. Na hidrologia, no manejo de bacias hidrográficas, são 2 principais, que é a precipitação e a medição de vazão dos rios. Então, a gente tem pluviômetros, ou por satélite, ou por radar, tocante a precipitação. No tocante à vazão, seção de milimétrica de vazão, curvas chaves, molinetes, ADCPs. Então, você tem várias metodologias que podem ser seguidas e a gente vai tentar abordar elas. No tocante à variação disso aí, coleta de dados para justamente chegar num nível de informação, é isso aqui, para a gente poder decidir. Porque, veja, se eu tenho no Araguaia lá, que eu sei que os meses dos anos estão secos e depende do manejo que eu for adotar, eu tenho certeza que eu vou precisar de água aqui, em agosto a novembro, eu tenho que gastar de alguma forma com uma estrutura que eu tenha disponível água para pegar justamente na baixa do rio. Essa é a lógica do processo. Então, a ideia é você conseguir quantificar essas informações para você trabalhar de forma análise de risco, uso de solo no tocante ao que você precisa. Positivo? Então, para encerrar hoje, nós vamos, o artigo que nós vou passar, abre aspas, tarefa de vocês, que vai estar lá no Google Class. Eu vou criar uma atividade, eu quero que vocês vão fazer o artigo que a gente vai usar, esse artigo da Nature, que foi publicado, ele trabalha justamente essa questão do ciclo hidrológico global e dos recursos hídricos mundiais. Então, a ideia, eu quero que vocês estudem esse artigo, no tocante à análise crítica, como que está sendo esse balanço, porque o artigo da Nature, se você catar esse artigo aqui, esse artigo aqui que trata do ciclo hidrológico, que a gente acabou de ver na sequência dessa aula. Esse aqui, perdão, já vamos... este aqui. Esse artigo, essa é uma figura número 1 do artigo, que precisam estudar.
que ele vai falar justamente esse balanço hídrico do ciclo global e os usos dos recursos hídricos a nível mundial. Então, eu quero uma análise crítica dentro para você justamente fazer a ideia de você, como que está sendo esse uso e como é que tá esse balanço global pode influenciar no tocante ao manejo de bacias hidrográficas e ao foco da disciplina, que é o que eu tentei explorar para vocês até hoje. Beleza? Daí, então, eu vou parar de gravar, daí a gente abre para dúvidas ou questionamentos. Professor,